capítulo 10. Vamos ler de início apenas o verso 10. O título dessa mensagem é Jesus, o bom pastor. João 10:10. Eu vou ler para ganharmos tempo, tá bom? O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Talvez a sua Bíblia esteja em abundância. Amém? Pode se sentar. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Senhor. Até aqui adoramos o Teu nome, Senhor, louvamos o Teu nome, Pai. Mas que nesse momento, Senhor, o Teu Santo Espírito possa iluminar o nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer passar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Jesus, o bom pastor. Se fosse para mim dar um subtema, eu daria religiosidade. Ué, mas está falando de ladrão, o que tem a ver religiosidade? É o que nós vamos ver agora através desse texto. Você sabia que só o Evangelho prega sobre a graça de Deus? Somente o Evangelho fala sobre a graça, sobre o favor de Deus. A religião que nós conhecemos, enfim, qualquer religião, o conceito da religião é o homem correndo em busca de suprir algo na sua vida. Seja financeiro, seja espiritual, seja físico, seja emocional. Muitos vão à religião através de uma necessidade, a fim de suprir uma necessidade. Porém, o Evangelho é totalmente o oposto. O Evangelho não é o homem correndo atrás de algo. É Deus vindo buscar o homem. É Deus vindo buscar o homem e o homem respondendo a essa graça de Deus. Não como a religião, como uma troca. Quando entendemos o Evangelho, nós buscamos a Deus não pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele tem a oferecer. Não, é o contrário. Nós corremos atendendo o chamado da graça de Deus pelo que Ele já nos deu, Jesus. Ele deu a vida do seu Filho Jesus por nós. E isso já é incrível, isso já é maravilhoso, isso já é suficiente. Amém? Mas fique tranquilo que esse mesmo Jesus, Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Seja na sua área financeira, seja na sua área emocional, seja na sua área conjugal, em qualquer área. Jesus, Ele tem interesse de estar em todos os momentos com você. Ele tem interesse de estar em qualquer circunstância com você, porque Ele te ama. Amém? Mas o princípio do Evangelho é nós, o homem, respondermos à graça de Deus. Por quê? Porque foi Deus que te chamou primeiro. Foi Deus que primeiro te amou e deu o seu Filho. Não fomos nós, como diz a palavra. O contexto desse texto de João 10, a qual lemos, está no capítulo anterior, no capítulo 9, se você quiser meditar na sua casa depois, para você não perder o foco. O capítulo 9 fala de um cego. Jesus está saindo do templo e ele se depara com um cego. E a Bíblia diz que é um cego de nascença. Jesus olha para esse cego, tem compaixão desse cego. É a passagem a qual Jesus pega um pouquinho de terra, coloca a saliva, passa nos olhos do cego e fala: lava seus olhos no rio, naquele lugar ali no tanque. O cego lava e ele sai dali enxergando. Olha que legal. A questão não está no barro, a questão está em Jesus. É porque Jesus, às vezes, ele usa coisas simples, coisas talvez sem valor algum, e opera milagres. Por quê? Para mostrar que não são nas coisas, mas sim para mostrar que Ele pega coisas pequenas, e através de coisas pequenas que não damos a importância devida, Ele opera milagres, porque Ele é o dono de tudo. Amém? E é sobre esse Jesus que estamos falando hoje, o bom pastor. O que acontece? Esse cego, ele passa a enxergar, então ele fica super feliz. Imagine, você nasceu cego, do nada você vê a luz, você vê a claridade. Uau! Imagine. E sabe o que aconteceu? O pessoal, os mestres daquela época, começaram a questionar o cego. Mas peraí, esse aqui era aquele cego, ele não está fingindo, porque eu conheço ele desde pequenininho, ele era cego, ele nasceu cego, eu conheço os pais dele. O que aconteceu com você? Quem que fez isso com você? Alguém, um homem fez isso em mim, um homem... Não, mas quem é esse homem? Jesus. Eu creio, Jesus, Ele é o
motivo de Jesus estar contando essa história no capítulo 10 é porque os mestres da época foram contra a atitude de Jesus e contra a atitude desse cego. Você está falando que um homem, filho de José, um homem comum, operou isso? Este homem jamais é o Messias. Em outras passagens vai dizer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque eles esperavam um Messias glorioso, um rei. Muitos esperavam um Messias como um guerreiro valente. Mas vem Jesus, nasce numa família simples, humilde. Ele nasce numa manjedoura. Ele nasce em um lugar onde muitos não dão valor nenhum. Não, esse não é o meu Messias. O meu Messias é um rei cheio de glória. Mas sim, era o Messias, Jesus. O Filho de Deus estava ali. O Filho de Deus havia operado aquele milagre na vida daquele cara. Então os mestres começam a questionar, esse não é o Messias, coisa nenhuma. E sabe de uma coisa? Saia dessa igreja agora, saia do templo. Fizeram isso com o cego. Então, mais pra frente, o cego se depara com Jesus e fala, Jesus, aquilo que o Senhor me fez trouxe bênção para a minha vida, mas alguns problemas. Que problemas? Eu fui expulso do templo. Então entra no capítulo 10, Jesus começa a dizer algumas coisas. Jesus começa usando a figura de pastor e ovelha. Por quê? Porque naquela época, na Palestina, em Jerusalém, era muito comum a criação de ovelhas. Para o seu sustento, eles usavam a lã para fazer agasalhos na época do frio. A sua carne, enfim. Era comum, qualquer judeu, ele tinha a total consciência de como um pastor agia com as suas ovelhas. Qual era o processo do pastor para cuidar de ovelhas? Então Jesus começa do verso 1 do capítulo 10 até o verso 5, ele começa a contar uma história. Através dessa história eu quero ressaltar 3 pontos. Primeiro, a porta do aprisco. Segundo, a porta das ovelhas. Terceiro, a porta da salvação. Primeiro, porta da onde? Meu Deus, vou falar de novo. Primeiro, porta do aprisco. Da onde? Aprisco. Porta das ovelhas e porta da salvação. Porta do aprisco, verso 1. Hoje não temos aqui, né? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Verso 1 do capítulo 10 diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Verso 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Primeiro ponto, eu quero ir explicando, eu vou fazer uma expositiva para você compreender um pouco melhor. Aprisco aqui não significa o céu. Muitos atribuem aqui aquele que não entra pela porta no aprisco. Não, isso não está falando de céu. Porque céu não tem como ter atalhos. E aqui fala que é aquele que entra pela janela. Ou seja, se céu não tem atalhos, aqui não está se referindo ao céu, porque não tem como dar jeitinho. O único caminho para o céu é Cristo. O único caminho para o céu não é a grana que você deixa na sua igreja. Não é os sacrifícios que você possa fazer, não. O único caminho que te leva para o céu é a sua crença, a sua fé em Cristo Jesus, no que Ele fez. Então, o que seria esse aprisco? Aqui Jesus está falando da nação de Israel. Aprisco simboliza Israel. Essa é a primeira porta, a porta do aprisco. Jesus está deixando claro que muitos impõem doutrinas, que muitos impõem dogmas, mas na verdade nem eles vivem. Os fariseus, os mestres da época, era assim. Ei, cara, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que usar essa roupa, você tem que pôr esse tipo de roupa, você tem que deixar de ir em tal lugar, você tem que ir em tal lugar. Colocavam um jugo sobre as pessoas, mas eles não viviam o que eles falavam. Eles não viviam o que eles pregavam. Então aqui Jesus começa o seu sermão. Jesus está falando, vocês são todos hipócritas. Vocês falam de uma religião legal, mas o cego que falou que creu em mim, vocês expulsaram do templo. Então o que vocês estão pregando? O que vocês estão falando? Quem são vocês? Vocês gostam de julgar os outros. Você gosta de acusar as pessoas pelas vestes, pelo jeito de falar. Mas vocês não vivem, cara. Vocês são hipócritas. Mas o verdadeiro pastor, verso 2, ele entra pela porta.
Ele não se utiliza de atalhos, porque ele não precisa de atalhos. A palavra fala que Jesus ele tinha todo o poder, ele podia não ir para a cruz. Ele podia pegar atalho e falar: Pai, eu não vou fazer isso aqui, coisa nenhuma, é a minha carne que vai sofrer. Tanto que na cruz ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, porque ali ele estava sentindo a dor, o seu corpo já estava moído, a sua carne estava dilacerada. Mas ele seguiu até o fim, porque quando ele estava na cruz, ele não via somente o sofrimento dele, mas ele via nós. Quando ele estava na cruz, ele via nós, ele via você. Ele sabia que você precisava de um Salvador, e ele se doou naquela cruz. Verso 3a do capítulo 10: O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. A leva para onde? Fora. Muitos interpretam isso como o porteiro entrando no aprisco. Não, aqui é o contrário. Isso não precisa ir para grego, para hebraico, é apenas o texto, leitura e interpretação. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e os leva para fora. O que seria isso? Primeira parte é o aprisco. Ele está falando de Israel, está falando da igreja dos judeus, ele está falando do templo, dos fariseus, ele está apontando para essas pessoas. Aqui ele está dizendo que o porteiro, ele entra no aprisco e ele tira de dentro do aprisco as pessoas que estão presas na religião. O porteiro simboliza aqui João Batista. Se você não sabe, João Batista não é o nome dele. O nome dele é João. Batista é de Baptista, aquele que batiza. Amém? Não vai mudar nada na sua vida, para você saber. O porteiro simboliza João Batista. Como assim? Aquele que preparou o caminho para Cristo e abriu a porta para Cristo entrar no sistema de religião. Esse João é o que foi falado aqui ontem, através da pastora. É o que ele falou: eu sou apenas uma voz. A voz que clama no deserto. Eu sou aquele que batiza com água, mas virá um que batizará com o Espírito. Aleluia! E ele veio, o Messias prometido veio, e ele está aqui hoje. Aleluia! Ele está aqui. Então aquele que preparou o caminho para Cristo entrar. Ué, mas entrar onde? Entrar para quê? Verso 3b. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Jesus entra para tirar as ovelhas da prisão da religiosidade. Ele está narrando isso para aqueles fariseus, para os mestres da lei, justamente dizendo isso. Ei, vocês sabem como que funciona o pastorio, não sabe? As ovelhas, o pastor de ovelha pega as ovelhas, leva para um aprisco. O que seria um aprisco? Um lugar seguro, para à noite os ladrões não roubarem as ovelhas, porque a lã era caríssimo naquela época. Então Jesus está fazendo uma ilustração, como eles sabiam da cultura. Então Jesus está falando isso, mas mesmo assim eles estão fingindo que nem é comigo. Sabe quando aquela palavra, aquela indireta vem com você, você olha para o seu irmão: ó, falou de você, é com você mesmo, viu? Não olha para o seu irmão não. Verso 3b, ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Jesus não entra para o aprisco, ele busca as ovelhas de dentro e tira para fora. Aqui Jesus está tirando tudo aquilo que está impedindo as suas ovelhas de enxergar. Jesus está mostrando que a lei é importante, sim, mas para fins éticos, para fins morais. Mas como Paulo diz, a lei ela não tem o poder de te salvar. A lei ela tem o poder apenas de apontar o seu erro, apontar o seu pecado. Somente quem te salva é a graça de Jesus. É a graça de Deus através do seu Filho. Segunda porta, a porta das ovelhas. No verso 6 diz que os mestres, eles ainda não entendiam o que Jesus dizia. Se você observar aí no verso 6 do capítulo 10. Então Jesus é mais claro. Esse Jesus é incrível. Olha só, verso 7. Vocês estão fingindo que vocês não estão entendendo mesmo o que eu estou dizendo? Então tá bom. Olha só o que Jesus fala. Você não está entendendo o que é a porta, né? Não, verso 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Ali Jesus se apresenta como eu sou a porta.
Jesus reafirma que Ele é a porta que leva as ovelhas para fora do sistema religioso. Querido, deixa eu te falar algo. Deus não te chamou para você servir uma religião. É muito mais que isso. Deus te chamou para seguir um evangelho. Porque é o que nós vimos, a religião ela é uma troca, você faz algo para receber algo. O evangelho é relacionamento por amor. Eu amo a Deus pelo que Ele fez por mim. Se Ele quiser dar uma coisa, amém, será muito bem-vindo. Inclusive Deus. Mas se Ele não quiser, Ele não é mal por causa disso. Ele é justo. Amém? Aqui Jesus está tirando pessoas de dentro de um sistema corrompido. Um sistema que só pensa em si, que não olha para o próximo, que não ama. 2 mandamentos principais, eu falei isso hoje de manhã: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Um pouco depois Jesus, ele troca esse amar o próximo como a ti mesmo. Ele fala algo mais profundo. O que ele fala? Amar o próximo como eu te amei. E Jesus nos amou por inteiro. Jesus não nos amou pela metade. Ele não deu apenas o seu braço, Ele não deu apenas a sua perna. Ele entregou o seu corpo por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Então, a religião não olha para o próximo. Eu tinha 2 mensagens hoje. Eu queria falar essa já na semana, mas hoje eu falei, não, vou falar outra coisa. Não vou falar isso. Estava vindo para o culto, eu liguei o rádio. Alguém tem um testemunho numa determinada igreja? Alguém tem um testemunho para contar? Alguém ligou lá e falou: pastor, eu quero testemunhar. Diga, meu filho. Aí já começou aquele mistério todo e tal. Pode dizer, já até sei o que você vai falar, diga. E antes disso o irmão tinha contado que tinha conquistado uma empresa de, não sei, de 5 milhões, alguma coisa assim e tal. Meu, uau! Então se um foi de 5 milhões, esse então vai falar de 20 milhões, né? Aí o irmão ligou: pastor, eu tenho uma obra incrível, algo incrível para contar. Sim, meu filho, diga. Começou aquela bênção toda. Pastor, eu sempre orei pela vida da minha mãe. Eu orava pela vida da minha mãe. E ontem no culto, na vigília, algo assim, a minha mãe veio para o Senhor. Eu também falei isso. O pastor falou: amém, meu filho. Próximo, tem alguém que tem bênção? E isso entristeceu meu coração. E isso é justamente o que nós estamos falando aqui, a religiosidade. Pessoas que usam do templo para enriquecer. Pessoas que usam da fé das pessoas para arrancar dinheiro das pessoas. Pessoas que usam a vulnerabilidade das pessoas para arrancar coisas da pessoa, para fazer as pessoas cumprir voto, fazer propósitos. Querido, você não precisa cumprir voto para nada, porque a maior oferta foi Cristo que fez. Ele deu a vida por você. O que você precisa fazer é crer em Jesus, é crer que Ele é suficiente. Aleluia! Cara, não dá o seu dinheiro, não dá. Toma muito cuidado com isso, meu. Uma coisa é você ofertar por generosidade, porque você entende que pessoas vão se alimentar através do seu recurso. Uma coisa é você trazer a sua oferta com amor, com carinho, porque você entende que alguém vai poder se alimentar, alguém vai poder ter um remédio através do seu recurso. A igreja fica de pé. Não, a igreja não fica de pé, porque isso aqui quem abriu foi Deus. Se você não der, se nós não contribuirmos, Ele é o maior interessado. Aquilo que Ele promove, Ele protege. Essa casa vai ficar de pé. Ele usa alguém aí fora, alguém doa, alguém liga, acontece alguma coisa. Mas com o nosso dinheiro, a nossa adoração, seja com um coração sincero para abençoar a casa, para o nosso irmão ter uma oportunidade de ter uma vida melhor. Amém? Cristo abriu o caminho para que multidões deixassem de lado os dogmas e tivessem uma nova vida. Eu não estou dizendo que a igreja não tem que ter princípios. Toda igreja tem que ter princípios, sim. A lei, Jesus, em nenhum momento Jesus anula a lei. Os aspectos éticos, como eu disse, aspectos morais servem para nós até hoje. Não adulterarás, não matarás, isso serve para nós. Mas a lei no sentido de salvação, ela não tem o poder de te salvar, querido. A lei não tem o poder de te salvar, é só Jesus que pode te salvar. É só Jesus que pode me salvar. Não é pela quantidade de aleluias e glória a Deus que você dá. Não é pela escada que você sobe de joelho. Não é por nada disso. É pelo que Cristo fez. E se você crê que Cristo fez, foi suficiente, essa graça te alcança hoje.
E o Espírito Santo passa a trabalhar na sua vida de uma maneira especial. Aleluia! Olha só o que diz em Gálatas 5, capítulo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós já éramos escravos no sistema. Nós já éramos escravos. Mas Jesus não te libertou para você continuar escravo. Jesus te libertou para você ser livre, para você ser filho de Deus. Gálatas 5:5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Aleluia! A partir do momento que você reconhece o que Cristo fez, Ele te sela com o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a trabalhar na sua vida. Ah, mas eu não vou errar. Você vai errar. Eu vou errar, cara. Mas vai ser um acidente de percurso. Porque o Espírito Santo estará trabalhando dentro de nós. Não vai ali, cara. Não faz isso. Não olha ali. Não entra nesse site. Não faça isso. O Espírito Santo está nos acusando, não a fim de julgamento, mas nos acusando a fim de nos exortar para andarmos em santidade no caminho do Senhor. O caminho que nos levará à vida eterna. Mas tudo é com Ele. Terceira porta, a porta da salvação. Jesus veio, nos libertou, nos tirou de um sistema de escravidão, do jugo da lei. Ele mesmo se intitulou a porta. Ele disse: vocês não estão entendendo, eu sou a porta. Aleluia. Ele nos tirou de um padrão, mas com a finalidade de nos proporcionar muito mais que um momento bom. Se você observar, a ovelha, ela não planta para comer, é o pastor que dá. A ovelha não sabe tirar água do poço, o pastor tira e põe a aguinha para ela. E Jesus é o seu pastor. Jesus é o seu pastor, Ele cuida de você. Jesus coloca você no pasto, Ele te alimenta. Não estou falando literalmente, ficou estranho. Coloca você no pasto. Jesus, Ele te alimenta. Jesus, Ele te dá água. Jesus te dá os recursos. Quando a lã começa a crescer muito nos olhos, Ele tira o pelinho dos olhos para que você possa enxergar. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso bom pastor. Esse é o pastor, o verdadeiro e fiel pastor. Muito mais que um alimento, o que Jesus vem proporcionar é a vida eterna. Queridos, isso aqui é passageiro. Por mais que você conquiste, nós estamos em meio a uma pandemia que milhões de tantas pessoas milionárias e bilionárias não puderam salvá-las. Um vírus invisível chegou, atingiu o rico, atingiu o pobre, atingiu o branco, atingiu o negro, atingiu o asiático, atingiu o alemão. Ninguém tem a cura, ninguém sabe de nada. A vacina é algo para remediar, é algo... Não vou nem entrar em detalhes, mas... tudo isso passa, tudo isso é passageiro. Então se concentre no alto, se concentre em Jesus. Ontem tivemos um culto aqui maravilhoso e o Espírito Santo tocou muito no meu coração, que teve pessoas que saíram daqui ontem com desejo de firmar uma aliança com Jesus. Querido, Deus não te chama para uma religião. Deus te chama para viver a plenitude do Evangelho. Deus te chama para viver um relacionamento íntimo. Deus te chama para te chamar de filhinho, para te chamar de filhinha, para cuidar de você. Ah, mas eu tenho coisa ainda que eu preciso deixar. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor que fala, não sou eu que vou falar alguma, é o Espírito Santo. Então hoje ainda tem pessoas aqui, Deus está te dando mais uma oportunidade. Tem alguém que veio ontem no culto aqui, Deus está te dando mais uma oportunidade. Não perca essa chance de viver a plenitude. Sabe, Deus está te chamando talvez para você deixar algo bom, para viver algo extraordinário na presença dEle. Verso 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Como o próprio Jesus disse, a porta é Jesus. O único meio de salvação é somente por Jesus. Não há outro caminho, é Jesus.
Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a ponte que nos conecta ao Criador. Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo, que andou entre homens, que doou a sua vida por nós. É esse Jesus que está te chamando hoje. É esse Jesus que quer selar a sua vida hoje e fazer uma aliança com você. É esse Jesus que quer proporcionar para você momentos incríveis na presença dele. Quando eu digo momentos incríveis, não é momentos simplesmente de alegria. Pode ser momentos tristes também. Mas momentos tristes que você terá paz, porque Ele estará com você enxugando a sua lágrima. Momentos difíceis que talvez você irá passar, mas Ele estará com você, te aconselhando, te ajudando, te guiando. Momentos que talvez você não vai ter aquela grana para pagar aquele boleto. Alguém te liga, acontece alguma coisa e Ele te ajuda, cara. Isso não é uma troca, isso é a verdade, é Jesus, Ele é grande, Ele é misericordioso, Ele é lindo, Ele é gato demais. A porta é Jesus. Quem entra por mim será salvo, quem entrar por mim. Essa palavra entrar, na sua raiz grega, ela vem de uma palavra permanecer. Não é entrar e sair fora, é permanecer. É um relacionamento, não é a graça barata, que você não precisa fazer nada. O maior sacrifício que Cristo fez, agora tem um discipulado, quer negar a si mesmo, quer tomar a sua cruz, quer viver dia após dia, se santificando, ainda que com dificuldade, ainda que falhando e errando, mas tendo a esperança, pedindo ao Espírito Santo, me ajuda, Senhor, eu não quero errar de novo. Me ajuda, Espírito Santo, eu quero ser fiel a Ti. Me ajuda, Espírito Santo, eu não quero olhar naquele site. Me ajuda, Espírito Santo, eu quero ter um namoro da hora com a minha namorada. Eu quero ter um namoro diferente. Me ajuda, Espírito Santo, eu não quero mexer naquela grana que não é minha. Me ajuda, Espírito Santo, eu não quero ir lá onde meus amigos vão. Me ajuda, Espírito Santo, e Ele te ajuda. E quando você não conseguir clamar, Ele intercederá por você com gemidos inexprimíveis, porque Ele é fiel, e Ele está com você e Ele te ajuda. Esse permanecer é uma metanoia, é uma mudança de mente, uma mudança de atitudes, é uma mudança de comportamento. Entrará e sairá, no verso 9, eu sou a porta. Quem entra ou quem permanece em mim, entrará e sairá. O que é entrará e sairá? Não é entrou hoje na igreja e saiu. Esse entrará e sairá está falando de liberdade, de livre acesso. Está falando que quando você entender que Jesus é tudo para você, quando você entende que Jesus é a porta, quando você entende que Ele é o único caminho, quando você entende que deve entrar e permanecer, você verá que você terá livre acesso. Você vai sentir a sua vida mais leve. Você vai sentir que aquele jugo que pessoas colocaram em você não faz sentido. Porque Jesus, como Paulo disse, Ele não te libertou para colocar um jugo pesado em você. Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus te chama para um relacionamento lado a lado. Para quem não sabe o que é jugo, não é julgo, do verbo julgar, com L. Jugo é um objeto de madeira que as pessoas colocam em um animal e em outro animal. Por exemplo, no boi. Coloca no boi, normalmente bois da mesma altura. Esse material é uma madeira. Nessa madeira ele coloca as suas compras. Para quê? Para um boi não carregar sozinho, porque vai dificultar para um boi carregar essas compras sozinho. Ou seja, Jesus está falando, meu jugo é suave. Jesus está falando, eu estou te convidando a colocarmos, parafraseando, esse objeto. Vou colocar esse objeto em mim e em você, e nós vamos caminhar junto. Você vai ver que estará leve. Você vai ver que vai ser mais leve caminhar comigo. Porque se você for sozinho, vai estar pesado. Se você for sozinho, você não vai conseguir. Você vai parar no meio do caminho. Mas Jesus está te chamando, cara, para um relacionamento. Filha, Jesus está te chamando para algo maior do que essa vida pode te proporcionar. Aleluia! Jesus está te chamando hoje, querido. Não saia daqui sem fazer essa aliança. Aleluia! Em Cristo temos liberdade. Já estamos acabando. Verso 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu, mas o que tem a ver esse ladrão aí, meu? Ladrão que rouba os carros, não está falando nada disso. Quem seria o ladrão? Verso 1b. Eu lhes asseguro que
Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão. Jesus está falando que os ladrões são os falsos mestres. Jesus está falando que o ladrão são os falsos mestres, são as pessoas que roubam as ovelhas de dentro da igreja, que roubam dinheiro dos coitados, que mexem com a fé, com a emoção dos filhos de Deus. Mas esses irão pagar caro. Jesus os chama de ladrão, porque está roubando as ovelhas. Mas o bom pastor é aquele que vem, aquele que entra pela porta, ou melhor, ele é a própria porta, o único caminho que nos levará ao Pai. E ele está aqui hoje e ele te chama. Jesus é o nosso pastor, aquele que morreu por nós, mas que ressuscitou, nos livrou, nos redimiu, nos reconciliou, nos resgatou e nos deu vida. Se hoje estamos aqui, é porque um dia Jesus teve que morrer. Se hoje abrimos nossos olhos, é porque Jesus fechou os seus olhos. Se hoje estamos em paz, é porque o castigo que nos trouxe essa paz foi sobre o corpo dele. Se hoje estamos aqui sorrindo, mas eu tenho dificuldades, quem não tem? Um bilionário tem dificuldades, porque talvez a sua dificuldade é financeira, a dificuldade dele é emocional. Talvez ele não tenha a paz que você tem com pouco recurso. Todos nós temos algo, todos nós temos necessidade. Mas somente Jesus pode preencher qualquer necessidade. Somente Jesus pode preencher essas dúvidas que você tem no seu coração. Somente Jesus possa preencher esse vazio que você tem. Somente Jesus pode restaurar a sua casa. Somente Jesus pode restaurar a sua família. Somente Jesus pode curar onde os médicos não podem. Somente Jesus pode agir onde os juízes, os advogados não agem. Somente Jesus pode ressuscitar o morto. Somente Jesus para ter entregue a sua vida por nós. Somente Jesus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia! Somente Jesus. Somente Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta não com alimento temporal também, mas com alimento eterno, com alimento que não se acaba, com alimento que não tem fim, porque nele nós somos saciados. Nele nós encontramos a plenitude. Aleluia. E Jesus te chama hoje aqui, cara. Você veio aqui hoje porque Jesus está te dando uma outra oportunidade. Você esteve aqui hoje. Ontem, glória a Deus. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens